Olá, eu sou Juliana Fonseca, mãe, professora, química, 1,60 m, 65 quilos e hoje estou com um convidado super especial, Rodrigo Lídio, 1,80 m, 70 quilos, peso leve do MMA. Rodrigo, quero que você me conte tudo como você se tornou esse super lutador que acabou de ganhar um cinturão. Bom, minha trajetória nas artes marciais é desde novo, na verdade, dentro de casa. Começou dentro de casa com meu tio, no taekwondo ainda, né? Apesar da gente já assistir o Vale Tudo da época em casa, já brincar de Vale Tudo, mas isso nem passava em minha cabeça, lutar Vale Tudo ou coisa do tipo. Não era tão profissional na época, né? E era só um divertimento em casa mesmo, uma brincadeira de luta com meu tio. Mas aí eu me dediquei ao taekwondo durante anos, até mais ou menos 17 anos eu fui atleta de taekwondo. Depois eu senti vontade de me libertar mais, né? Porque assim, o taekwondo é um esporte com muita regra. E aí eu passei a sentir necessidade de cobrir, né, novos áreas, assim, novas lacunas, na verdade, da luta em si. Porque era uma luta com a regra que, assim, te deixava capenga, vamos dizer assim, né, no dito popular das artes marciais. Porque não valia soco no rosto. Então, assim, se você não passa por essa situação, você também não sabe se defender. E foi mais nesse intuito que eu fui conhecer o boxe para poder lutar kickboxe. Na época eu também não queria lutar MMA. E depois do kickboxe eu tive amigos, né? Um amigo meu de sala, ele treinava jiu-jitsu e o pai dele é o líder da equipe que hoje eu pertenço, vamos dizer assim. E aí surgiu meu interesse pelo MMA, né? Pelo jiu-jitsu, pelo MMA, pelo jiu-jitsu, porque a gente também brincando na escola ali, ele me apresentou, né, de forma ali de brincadeira, de luta na escola, bem saudável inclusive. E eu senti uma impotência na hora, assim, de pouco, como é que eu não sei isso? Isso existe, é uma arte marcial e eu não sei nada disso, eu simplesmente estou aqui afogado nessa água, eu preciso aprender a nadar aqui. Então, assim, eu fui treinar jiu-jitsu, fui treinar boxe. Por um tempo, inclusive, eu morei longe de meu tio, então, assim, eu esqueci o taekwondo. E aí, daí começou meu interesse por lutar o Mixed Martial Arts, né, que é o MMA hoje. E dessas artes marciais, qual que você acha que mais te ajudou hoje numa luta de MMA? Então, o MMA é como uma filosofia. Assim, não existe um padrão. Não existe um padrão. MMA é exatamente desconstruir esse padrão. Hoje você encontra atletas de MMA do boxe que ele consegue colocar bem em prática o boxe e consegue sobressair por cima de todo mundo, né? Com isso. Ao mesmo tempo, você encontra um atleta do boxe que ele não consegue fazer nada com o boxe dentro das regras do MMA. Então, assim, é uma verdadeira filosofia, na verdade, porque você precisa saber aplicar a sua habilidade dentro da situação real de luta, a mais real possível, né? Que não é uma briga, mas também porque tem coisas, tem na verdade duas páginas de regras, para quem não sabe de regras, mas também é uma coisa que é muito liberal, você tem inúmeras coisas a serem feitas. Então, assim, a gente tem exemplos de campeões mundiais de wrestling, por exemplo, que entram no MMA e não consegue fazer o wrestling, mas ele consegue fazer boxe no MMA. Ou seja, ele é um wrestler que se destaca no MMA pelo boxe ou pelo kickbox. Então, assim,
eu acho que é a essência da pessoa ali sendo colocada em prática, né? O ideal é realmente ter mais 2 ou mais artes marciais. Não, o ideal é você vagar, pelo menos ter uma base boa em 2 ou 3 artes marciais. No mínimo, né? É. E com que idade, Rodrigo, o jovem ele pode começar assim? Com que idade você gostaria de ter começado ou que você aconselhe a começar as artes marciais com o intuito do MMA? Cada dia mais as pessoas estão começando mais jovens, né? Hoje se encontra super atletas aí, inclusive na internet você vê pessoas com 11, 10 anos já com a técnica super apurada, mas isso é relativo. Hoje temos, por exemplo, Demian Maia, que ele começou no jiu-jitsu com 18 anos de idade e foi um campeão mundial. Às vezes a pessoa começa novo e não consegue chegar tão longe. A gente não pode ser radical, com exceção do radicalismo, assim, o cara não vai começar com 40 anos, não vai começar com 30 e poucos anos e vai ser um super atleta. Mas assim, tem gente que começa com 16, 18, só que ele é tão intenso, ele é tão dedicado, ele tem um dom para aquilo e ele consegue chegar mais rápido. Hoje as coisas estão bem mais acessíveis. Então, assim, quanto mais intensidade você coloca nos treinos, você consegue chegar mais rápido. A ciência em relação à preparação física é bem melhor do que antes. Você consegue chegar a um vigor físico bem melhor do que antes. A alimentação, a nutrição está bem mais avançada, então você consegue chegar a uma assertividade na nutrição, né? Vamos dizer assim, uma evolução do atleta. Hoje você tem bem mais recursos do que antes para chegar a um auge. E, inclusive, o que antes era 25, 26 anos o auge de um atleta, hoje nós temos todos os campeões do UFC, por exemplo, na base ali dos 35 anos, 34. Então, assim, você não vê mais campeão do UFC. Que vem a maturidade, né? Porque além do físico, você tem que ter o mental maturidade, muito forte. Justamente. Então, assim, hoje o preparador físico consegue preparar um cara de 34 anos, assim como tem o de 25 ali, com o mesmo preparo físico, juntando a nutrição, juntando a ciência da educação física. E o cara de 34 anos tem bem mais experiências, tem bem mais maturidade emocional. Então, assim, hoje você está chegando ao auge nessa idade. Massa. E você me falou das regras, né? Você Sim. pode me dizer, assim, quais são as regras básicas que não pode? Tem coisas que são gritantes. Por exemplo, mordida, cabeçada, dedo no olho, chute ou qualquer tipo de golpe em partes baixas, como testículo, mulher, peito, no caso. Golpes na nuca, cotoveladas que a gente chama de céu e inferno, né? De cima para baixo, cotovelada não pode. Chute, quando a pessoa tá de 3 apoios no chão. No caso, ele está com o chão em uma mão, ele não pode receber chute na cabeça, não pode receber chute na cabeça. 4 apoios, na verdade, isso mudou um pouco. Hoje são 4 apoios. O joelho é um apoio, por exemplo. Se ele tiver com um joelho e um pé no chão e o outro pé e uma mão, que seria uma posição que poderia ser caracterizada, muita gente caracteriza como 3, mas na verdade o joelho ele conta como um apoio, seria 4 apoios, então ele não pode receber golpe na cabeça ali com os pés, só com as mãos. Não é vale tudo, né? Não é vale diferente. tudo. Há muito tempo não é vale tudo, na verdade. E o auge do MMA é o UFC? Na verdade, o UFC hoje é a maior empresa de MMA. Então, assim, o que os atletas hoje almejam é o UFC. Mas existem hoje grandes empresas, outras grandes empresas. PFL, Bellator, ACA, que é uma empresa da Rússia.
Existem hoje grandes empresas que estão concorrendo com o UFC. Inclusive o PFL, que é uma outra liga americana, está ganhando atletas do UFC. Assim, tem atletas dispensando o contrato do UFC para ir para o PFL. É um evento que todo ano ele faz um GP, né? Que são 4 lutas no ano, e o vencedor ganha $1 milhão, além da bolsa. Então, assim, o UFC ainda é a maior. Sim, mais conhecida. Mas tem outras empresas que estão chegando, estão fazendo bons trabalhos com atletas, estão trabalhando para que perca, né, essa predominância aí de uma empresa só. Acho que inclusive é ruim. Sim. Que assim seja, né, que venham outras empresas e que façam um bom trabalho também, assim como o UFC faz. De onde é que vem esse apelido, The Dynamis? The Dynamis foi um amigo meu que colocou, né? Ele disse que eu tenho o poder de nocaute do início ao fim da luta. E aí eu não tinha apelido, as pessoas me chamavam de cangaceiro, mas nunca foi um apelido, nunca foi uma coisa que eu coloquei ou que eu levei pra luta. Era só as pessoas falando, né? Por eu me caracterizar assim. Eu andava com um chapéu de Nordeste, na verdade, era o que eu queria representar, e não cangaço. Mas aí ficou cangaceiro, e nunca foi uma coisa que eu levei assim. E você aí, se identificava, né? Não se identificava. Nem sim, nem não. Assim, ok. E era uma coisa que também é muito batida no todo atleta do Nordeste, assim, se você buscar quem tem esse pseudo cangaceiro, tem vários no Brasil. Então eu falei assim, pô, cangaceiro mais um, não quero isso não. E aí ele falou, não, eu acho que seu apelido deveria ser The Dynamis. Aí eu falei, The Dynamis, o que é um Dynamis, o que é um dínamo, né? Que é um apelido em inglês, o que é um dínamo. E aí ele me explicou, né? É uma força constante. Então é isso, essa é a sua maior característica da luta. Pode ser no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto round, você ainda vai ter poder, ainda vai ter poder de nocaute. Então acho que cabe com você. Eu gostei e ficou The Dynamis. Ficou massa. Quando você estava lá fazendo o seu taekwondo, boxe, como é que foi fazer a primeira luta no MMA? Alguém te chamou? Você foi convidado? Você se inscreveu? Como é que faz? Não, primeiro você procura uma equipe responsável, né? No meu caso foi a Nordeste Jiu-Jitsu MMA. É uma equipe de Jiu-Jitsu e MMA de Salvador. Então assim, eu fui bem preparado, eu treinei muito, eu fiz muitos sparrings, sparring é a luta de MMA dentro da academia, só que protegido. É uma simulação de uma luta. Então assim, você treina, você faz os sparrings e isso te prepara, né, para uma luta. E quem vai casar a luta, quem vai te direcionar para a luta, geralmente é o empresário ou o seu professor. No início, geralmente quem faz esse papel de empresário é o professor. Você tinha que idade, Rodrigo? Eu comecei a treinar MMA com 20 anos. Só que aí eu ainda tive que amadurecer. Com 22 eu já estava pronto para lutar. Só que dentro de Salvador tinha poucos eventos, pouquíssimos. E quando tinha um evento, já tinha muita gente já de nome e eram esses escolhidos para lutar, né? Assim, um evento de MMA tem 12 lutas. Então, assim, tinha 1000 pessoas para lutar e poucos eventos. Tá mudando isso agora. Hoje você luta em qualquer lugar do Brasil, tem inúmeros eventos. Em Salvador tem evento. Acabei de lutar aí, o Qualify Combat, que tem 3, 4 vezes no ano. Tem o Fight On, tem outros eventos. Mas no meu tempo, quando eu comecei, não. Tinha, acho que 2 eventos e que aconteciam uma vez no ano. Então, assim, eu pelejei pra estrear, pronto pra estrear, mas assim, pelejei bastante, inúmeras vezes tiveram eventos que não conseguiram me botar porque assim, tinham outras pessoas com mais experiência, com mais nome e que os donos de eventos iam dar prioridade.
E aí quando eu estreiei com 23 ou foi 24 anos. Já tinha feito 1 milhão de sparring, já tinha uma experiência enorme na academia, então foi tranquilo pra mim estrear. E do MMA pro UFC, deu um frio. Onde é que deu um frio maior na barriga? Do, do sparring pro MMA ou quando você foi chamado lá pro UFC? Eu lembro que eu tava com Júlia quando ela descobriu. Quando ela foi avisada, né? E nossa senhora, comemorou demais. Eu falo, eu que nem te conhecia na época, já fiquei super feliz. Imagine vocês, como é que não ficaram, né? Então, só pra deixar uma coisa clara, o UFC é uma empresa de MMA. Sim, sim, MMA sim. é uma modalidade, o UFC é uma empresa, muita gente confunde isso, né? Eu mesma acabei de dar um Não, a fora. maioria das pessoas confundem. Então, assim, a gente já esperava, né? Que assim, já tinha ganhado os eventos nacionais em destaque. Eu já tinha ganhado os eventos nacionais em destaque. Eu já vinha assim, de uma sequência de nocautes, que é uma coisa que destaca o atleta. E isso não aconteceu antes, muito devido à pandemia. Essa história já rolava há tempo, a gente já vinha tentando. E aí, em conversa com um empresário, que não era o meu empresário, assim, foi uma parceria que meu empresário fez com outro empresário grande, Joinha, né, que é um empresário de Vitor Belfort, de Minotauro, foi um empresário dos maiores nomes do MMA do Brasil. É um cara muito influente. E aí ele conversou lá pessoalmente, chegou até a empresa, ele tem acesso pessoalmente, o que é mais eficaz, né, do que troca de e-mail. E aí eu já esperava isso, já estava assim na porta do gol. Inclusive tive outras oportunidades assim de outros eventos fora e neguei algumas vezes. E aí quando o contrato chegou eu fiquei muito feliz. Dá aquele frio na barriga, né? Eu acho que inclusive foi uma das coisas que me atrapalharam lá na luta, que é essa na verdade é um contender, né? É um reality show do UFC, do dono do UFC. Foi esse que eu lutei. Então ainda não era o UFC, eu tava lutando por um contrato no UFC, que o contrato no UFC é de múltiplas lutas. Então isso eu acho que é pior do que lutar o UFC, porque você tá aí ali, Verdade, né? você tá ali, inclusive é um evento sem público praticamente, só convidados, na frente do gerente e de algumas pessoas ali, você está de fato sendo visto, porque não basta só ganhar, inclusive. Às vezes a pessoa ganha e ele fala, não, você eu não quero. Então, assim, é uma pressão muito grande. Eu não soube lidar com essa pressão. Eu não sei, faltou psicologia ali do esporte, talvez. As coisas do universo, talvez não fosse o melhor momento. Pois, a gente nunca A sabe gente nunca sabe, né? Às vezes a gente tem um verdade. livramento e a gente não. Pois talvez não sabe. tivesse pronto. Eu acho que. Sim, eu também. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas Deus fala assim: não, isso aí não vai ser bom pra você Agora, ainda. Agora. É. E com relação à disciplina, Rodrigo, porque hoje em dia, eu não sei, eu sou professora, eu vejo os jovens assim, com alguns problemas de disciplina, né? Para lutar MMA tem que ter muita disciplina. Todo esporte, na verdade, tudo na vida tem que ter muita disciplina. Perfeito. Eu acho que disciplina é a essência de tudo. As pessoas, eu gosto muito de falar de disciplina, porque assim, as pessoas quando falam disciplina, ela pensa o quê? Acordar cedo, comer bem, treinar, cumprir o horário do treino. Isso também é disciplina, mas isso é uma parte mais fácil da disciplina para mim, porque quando você faz o que você gosta, então isso acaba sendo até uma diversão. Sim. Pô, quem não verdade. quer ser atleta em tempo integral? Acordar bem, comer bem, dormir bem, treinar, fazer o que gosta, isso aí é a parte mais fácil. O Contender Series me faltou disciplina.
Disciplina eu saber lidar com a situação. Isso também é disciplina. Meditação, Rodrigo, eu acho que bem interessante, né? Muito interessante. Então, isso é disciplina, você saber lidar com o medo. Você saber lidar com... Você fazer o que tem que ser feito mesmo numa situação de estresse. Isso é ter disciplina. Eu acho que essa é a pior parte da disciplina. É você saber que, por exemplo, eu fiz uma dieta agora de um mês pra cá e perdi 13 quilos, não foi? 14 quilos. Perdi 14 quilos. Então, assim, eu tinha ela, por exemplo, minha namorada tava comigo e ela tinha a vida dela e eu a minha. Então, assim, ela queria comer uma pizza e eu tinha que comer salada e frango. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tem sua meta, né? Você tem seu objetivo. Então, assim, ela pode comer a pizza dela do meu lado ali. Eu não ligo pra isso. É disciplina, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei qual é o meu objetivo ali. Então eu não posso sucumbir àquilo. Eu não posso... eu quero assistir um filme até tarde, mas, pô, eu preciso dormir bem para meu metabolismo funcionar bem. Isso tudo é disciplina. E no outro dia, quando você acaba de pesar, que você passa por todo um processo de desidratação e tal. E aí, come a você pizza? você quer beber e comer tudo de vez e você não pode, porque seu estômago, seu organismo está fragilizado. Então você tem que comer aos poucos. Isso Como também, esse preparatório? isso também é disciplina. De uma luta. Então, assim. essa parte da perda de peso é horrível, na verdade é uma parte muito polêmica dentro da luta, né? Que é uma tirada de peso, não uma perda de peso. É uma retirada de peso. Você diminui o carboidrato, continua com a proteína, você vai perder gordura, você vai perder peso perdendo gordura e mantendo a sua musculatura. E quando chega em um certo período, tipo de um dia para o outro da pesagem, você vai fazer uma desidratação. Você de fato desidrata, você corta 100% água de um dia para o outro e você faz treinos com capa e faz sauna. Com isso, tem atletas que tiram 8 quilos. E no outro dia você recupera os outros 8 quilos de novo. Já tava pensando em fazer uma desidrataçãozinha então, assim, dessa. não é saudável, é uma coisa muito polêmica. Inclusive, tem um evento na Ásia em que proibiu isso. Isso é comum nos Estados Unidos, mas na Ásia eles proibiram. Você se pesa todos os dias, você faz teste de urina para ver se você está desidratado, tem todo um processo. E a gente reza para que todos os eventos façam isso, mas ainda não é comum. Isso porque tem categorias, né? Tem categorias. Quais são essas categorias, Rodrigo? A MMA tem peso mosca, peso pena, peso galo, peso leve. Tem outro depois do galo, tem peso palha também, peso leve. Aí tem o peso médio, meio médio. O peso leve até 70, que é a sua até 70 que é a minha categoria. Resumindo, tem 52 quilos, 57 quilos, 61 quilos, 66 quilos, 70 quilos, aí tem 77 quilos, 84, que já é o peso 93 pesado. E depois 93 é o absoluto, que é o pesado, né? Que é até 120 quilos. Muitas fraturas, Rodrigo? Não. Fraturei uma vez a mão, que acertei um golpe errado na luta, mas não tive uma coisa que eu não tive tanto fratura. Na verdade, eu nunca me machuquei numa luta assim, nunca tive um machucado sério numa luta. Ai, que bom. Tive um corte uma vez, inclusive, só o mais longe que eu cheguei de machucado. Graças a Deus. Agora a técnica, né? Tudo isso é muita estratégia, muita experiência, né? Muita coisa influencia. O estilo de luta influencia muito. Tem cara que todas as lutas ele vai se machucar muito. Porque é agressivo, ele bate de qualquer jeito. Ele tá mais preocupado em bater e ir machucando ali de qualquer forma do que
ser mais conservador, mais preciso, mais técnico. Geralmente os atletas mais técnicos, eles duram mais, assim, fisicamente, e eles se machucam menos. E qual foi o cara, assim, que você lutou, que você tremeu um pouquinho de nervoso, assim, porque não por medo, mas por admiração? Não teve assim ninguém que eu destacasse. Eu acho que a luta mais importante foi o cinturão do Future MMA, que é um evento que estava em maior destaque no Brasil na época. Eu estava disputando o cinturão desse evento e eu lutei com um cara muito experiente, né, Jack Godzilla, que foi um cara que tinha participado daquele programa da Globo, o TUF, Sim. TUF Brasil, que era um reality show. E ele foi o atleta mais experiente que eu lutei. Uma luta de 5 rounds, valendo o cinturão, do evento que era o maior do Brasil, né? Eu acho que foi a luta, inclusive a mais demorada, a mais disputada que eu tive. Que foi um nocaute no início do quinto round, na verdade. Você deu nocaute? Sim. Foi mesmo? No início do quinto round, ou seja, a gente lutou 4 rounds ali. Nossa senhora. E aquela cara de bravo, assim, no início? Ali é só fachada ou é realmente... Porque eu acho que toda vez vocês vão sair na porrada, já ali naquela foto inicial. É de verdade mesmo? Na pesagem, então, tem situações e situações. Ali, com certeza, todas as vezes é estado de espírito, né? A gente tá entrando ali, tá de frente com a pessoa. A batalha é psicológica, né? Antes de ser física. Então, assim, você precisa demonstrar segurança, você precisa impor respeito. Então, assim, você é grandão, né? Às vezes tem um cara que é baixinho, você já olha de cima pra baixo. Assim. E o baixinho também não quer abaixar a cabeça se você ser grandão. Então, assim, cada um vai... como no mundo animal, né? A gente... Os animais, geralmente, eles querem ficar maiores ali e demonstrar uma postura. Isso é natural, é uma coisa natural. Se na hora da pesagem você olha pro cara e o cara meio que afina ali, você já sabe que ele já não tá afim de lutar. Então ele já perde ali, ele já perde ali na pesagem. Então, assim, agora existem casos que são pessoais também. Que às vezes o cara já treinou com outro antes e aconteceu alguma coisa na academia ali que ficou, que foi pro pessoal. É uma rixa antiga. O que não é normal, mas acontece. Quando se trata de humano, tudo é possível. Eu vi ali na última luta. Mas ali foi totalmente profissional, assim. O Hugo, a gente conversou antes, depois da luta. É uma pessoa que eu passei a admirar. Ai, que bom. E quais são seus ídolos hoje, Rodrigo? Minotauro, pra mim é um exemplo de superação, é um Rocky Balboa da vida real, em todos os sentidos, não só dentro do ringue. Ele é um cara que se existe uma pessoa que merece uma estátua ali, uma história, né, pra ser contada, uma admiração por todos do esporte, sim, no geral, assim como Ayrton Senna, assim como inúmeros outros aí atletas que foram destaque por ser diferente. Minotauro, ele tem uma história que é incrível. O cara que foi atropelado e que foi atropelado por um caminhão e que ficou, sei lá, quase 2 anos, se eu não me engano, em uma cama, que não ia mais andar. E foi um campeão mundial e passou por inúmeras cirurgias. O cara fez inúmeras cirurgias e ele é quem ele é hoje. Ele esteve ali no topo, foi campeão mundial e lutou com os melhores atletas do mundo. Mesmo depois de não estar mais no auge, eu tive o prazer de ver pessoalmente ali, uma vez na academia. Ele foi fazer sparring, ele foi com a fisioterapeuta, ele tinha que fazer uma sessão de fisioterapia antes do sparring, e ele foi lá e fez sparring, e depois disso ele ainda lutou,
e conseguiu ganhar ainda, vencer. Eu acho que Minotauro, para mim, como exemplo de superação, de força de vontade, de talento, para mim ele está no topo ali, ele é uma lenda do esporte. Massa. E a outra pessoa que eu admiro e que foi uma das pessoas que me inspirou assim na prática é Anderson Silva. Para mim, Anderson Silva é o Pelé do MMA. Ele é o cara que ele fez o que ninguém fez até hoje. Existem, na verdade, pessoas que defendeu o título mais vezes que ele, como John Jones. Só que assim, ganhar como ele ganhava era incrível. Era um cara que pra mim... Fora da curva, né? Fora da curva. Os dois fora da curva, cada um com sua característica. Os dois são atletas que fora da curva. E com relação a patrocinadores, é fácil ou é difícil, Rodrigo, aqui no Brasil, conseguir patrocínio? Dificílimo. Eu sou inclusive... Mais difícil do que lutar no octógono, né? 1000 vezes mais. Inclusive, pô, eu fico feliz por ter pessoas que me apoiam. Tem uma empresa que me apoia, que inclusive a pessoa... Pode fazer o jabá aí, viu? Treina comigo também hoje, mas me apoia há muito tempo, que é uma empresa CSH, uma pessoa de manutenção. Vamos colocar aqui embaixo, na descrição, todos os patrocinadores, né? Todas as redes sociais. Essa empresa, ela me apoia desde o cinturão lá desde o Filtro MMA, da luta que eu acabei de falar aqui, do momento, inclusive, difícil para qualquer brasileiro, que foi no momento de pandemia, e eu consegui um patrocínio no momento de pandemia. Eu sou muito grato por isso. Eu sou de fato premiado com isso. E a CSH me patrocina desde essa época e sempre me apoiou, sempre me dando esse apoio para a luta. É uma pessoa do esporte, gosta de treinar, gosta de malhar, gosta de treinar boxe. Hoje treina boxe comigo, inclusive hoje. A dona da empresa, né? Vamos dizer assim. Essa foi minha patrocinadora, é minha patrocinadora durante muito tempo. Depois do Contender, eu passei a ser patrocinado por uma empresa de São Paulo, um ente. É um estúdio de música que tem vários artistas aí que eles lançam de trap, de rap, e eles passaram a me patrocinar quando eu ia lutar no Contender Series, e eles continuam me patrocinando até hoje. Sou muito feliz por isso também. E tem inúmeras outras que me apoiam, que são troca de favores, vamos dizer assim. Sim. E que também sou muito grato por eles, porque me ajudam bastante, como o Janfit, que é uma menina que vende marmita fitness. E todas as vezes que eu tô perdendo peso, eu não preciso me preocupar com balancear minha dieta, porque meu nutricionista manda para ela. Isso é facilidade para qualquer um. O nutricionista manda e ela bota tudo do jeito que ele pede. Eu não me preocupo em pesar, não me preocupo, é só abrir, comer e as coisas funcionam do jeito que é. Ela confio, é gostoso, assim, é bom e eu não me preocupo funciona. Tem, assim, barber VIP, que a pessoa que corta meu cabelo, assim, é um apoiador, é um amigo e apoiador. Tem um nutricionista, que é desde a primeira luta também, que é um apoiador. O Açaí do Malhado também. São pessoas que me apoiam. Posso esquecer de algum? Tem mais algum? A gente vai colocar todos aqui embaixo, né, Stephanie? Lembrou de algum? Com certeza deve ter algum que eu tô esquecendo. Tem um ateliê de arte, ateliê Mundo Bida, um ateliê de arte lá do Pelourinho. Inclusive uma pessoa que você poderia chamar aqui. Sim. É uma artista sensacional que pinta coisas
que tem como inspiração, né? Pintar coisas do lugar de onde ele veio, do interior daqui. Um artista, inclusive, que pintou quadro no mundo inteiro. Então, assim, a arte aí vinculada à luta. Ateliê Mundo Bida, bem lembrado. Bida é um cara que gosta do esporte, gosta da causa social também. Além de ser um excelente artista, além de ter representado o Brasil aí no mundo inteiro, ter pintado telas no mundo inteiro. E massa, é um cara que me apoia. Tomara que ele aceite. Pô, acho que sim. Com relação às causas sociais, você falou e agora, Rodrigo, você tem algum projetinho em mente de ajudar a comunidade, os meninos? Que eu acho que esporte é a base, né? Esses meninos aí são potências a serem descobertas, né? Deveria ser, né? Eu acho que deveria ser. Acho que tá longe ainda disso. Sim. Eu acho que, eu, inclusive, já dei aulas em projetos sociais do estado. Só que assim, eu não via compromisso. Eu via muito assim a questão de vou botar ali pra ter, sabe? Mas eu não vejo seriedade nisso, infelizmente. E você já pensou em abrir um dia? Quando você já tive uma academia, mas assim, é uma coisa que não é tão rentável. Quando você se aposentar, tiver rico lá, não, já com contratos isso aí, em todas com certeza eu penso em ser professor, em ter uma equipe. Instituto Rodrigo Lídio. Acho que não, mas... Acha que não? Não, vamos profetizar vamos aqui. Já tive academia, já tive uma equipe de atletas, todas do meu bairro, nem ninguém pagava. Fiz grandes atletas. Me orgulho de hoje, por exemplo, ter dois atletas que não estão mais sobre meu comando, né, vamos dizer assim, mas que saíram daqui, saíram sobre nossa direção, né, da equipe, e hoje está nos melhores eventos do Brasil, que é a Lani Júnior, uma menina de lá da suburbana, que começou, deu esse primeiro espaço comigo e hoje está lutando no mesmo evento em que eu lutei. Não, deve ser um orgulho. Então, né? assim, eu sou muito orgulhoso. Júnior também, Júnior Dias, que hoje mora em São Paulo e também tá lutando em eventos grandes lá. Hoje é um super atleta, tá num projeto lá, assim, uma equipe muito boa, conhecida inclusive por associar a leitura e a inteligência à luta, a Fight Nerds. Sério? Então, assim, eles têm um projeto muito bom. Os meninos têm que ler no mínimo 10 páginas por dia. Bacana. Treinam, bacana. lutam, são pessoas que eles formam cidadãos. Lani também, menina que está estudando, aprendendo inglês. Eles têm de fato uma preparação para o profissional, né? Para serem atletas profissionais e fazer o que o mundo do MMA hoje pede, que não é só você lutar, sua imagem tá vinculada à empresa de forma positiva. Isso conta bastante hoje. E próximos passos, Rodrigo? Então, acabei de lutar. Me deixa descansar, Juliana. Não, eu acabei de lutar e o próximo passo é voltar lá pro UFC, voltar pro Contender Series. Espero que dê certo. Com certeza vai dar. E agora eu preciso testar e trabalhar minha disciplina, né? E minha humildade e saber que nem tudo tá em minhas mãos. Eu preciso deixar agora com os empresários. O que eles disserem agora eu vou ter que fazer. Se for de acontecer o contrato, que seja. Se tiver que fazer outra luta, eles vão me falar também, eles pediram outra luta e aí eu vou ter que fazer outra luta. Mas o foco é sempre voltar pro topo do mundo, para essas empresas aí que são as maiores de MMA, como eu citei antes. Massa.
Rodrigo, cara, só tenho que te agradecer por estar aqui. Não, foi muito legal essa entrevista. Você é um cara do bem, do bem, do bem. Se alguém tem uma imagem de lutador de MMA brabo, vai desfazer completamente depois de te conhecer. Você é um cara mais de boa mesmo. Obrigado, Juliana. É, que eu nem podia imaginar. Mas conhecendo um pouco de sua família, né? Já vi que a família inteira é assim, né? Muita gente boa, Ah, muito é família, legal. família de pedagogo. Família de pedagogos, muito, muito legal mesmo. Agradeço muito. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano só de notícias boas. Que assim Que seja. assim seja. Muito Que eu volte obrigada. aqui para falar Ano que de vem, melhores, maiores conquistas. não me vê ano que vem, Juliana, tô sem agenda, não, viu? Ah, Eu já vou falar com o Stefan, já vou pegar já o telefone dela, o WhatsApp, para poder marcar. Tá bom? pode pegar. Sempre vai ter um horário. Um horáriozinho, 50 minutinhos pra gente. Muito obrigada mesmo. Vou deixar todos os contatos de Rodrigo aqui. Que Deus abençoe sua vida, todos os seus patrocinadores e que chovam muitos, muitos outros. Muitos mais. Muito obrigado. Segue Juliana. ele, segue como eu me tornei. E escreve aqui se você tiver alguma ideia de algum profissional que você queira conversar, que você queira participar. Pode estar escrevendo aqui que a gente vai tentar trazer, tá bom? Pode falar. Não queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria dizer também que eu gostei muito de estar aqui. Nesse dia chuvoso. Gosto. Porra, difícil chegar de moto. Mas gostei da iniciativa. Acho que é importante você falar sobre as profissões e como chegar até onde os profissionais chegam. Nem Acho tudo são flores, né? não, mas eu acho que mais que isso, tem muita gente que quer e não sabe como começar. Eu Tem acho gente que que isso nem é sabe o que importante. quer. Por exemplo, eu comento com minha namorada e com algumas pessoas que quando eu era criança, meu sonho era ser veterinário. Só que a visão de veterinário que eu tinha, na verdade, hoje eu sei que quando eu era pequeno eu queria ser, na verdade, biólogo e não veterinário. É verdade. Então, assim, são coisas que Importante esclarecer. eram confusas na minha cabeça por ser pequeno, né? Por ser criança, mas mesmo na vida adulta a gente precisa ter o norte de quem já está dentro, né? De quem já conhece a profissão. Acho que é importante. Ah, com certeza. A gente tá aqui pra isso. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Juliana. Tchau, gente. Até semana que vem.